Fala galera! No vídeo de hoje a gente continua com nossas questões do Enem e a questão de hoje é de progressão aritmética e é do Enem de 2016. Se liga! Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou, em seu relatório, o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Nós precisamos descobrir o total de andares desse edifício e nós sabemos algumas informações. Vamos escrevê-las aqui. João fez os reparos nos andares 1, 3, 5, 7. E assim continua de 2 em 2. E o Pedro? Pedro reformou os andares 1, 4, 7. E assim continua também o trabalho do Pedro. Bem, tem um jeito de fazer essa questão na raça, que é continuar essa sequência até ver as 20 vezes que eles trabalharam no mesmo andar. Por exemplo, trabalharam juntos no primeiro andar, trabalharam no andar 7. Se a gente continuar a sequência lá do João, e se a gente continuar a sequência do Pedro? O que nós podemos ver ainda é que eles trabalharam juntos também no 13 e no 19 e assim sucessivamente. Então, uma opção que você tem, mas que eu não aconselho, seria continuar com as duas sequências e ir contando até que eles se encontrassem 20 vezes. Por exemplo, aqui nós já encontramos 1, 2, 3, 4 andares em que eles trabalharam os dois. E a gente poderia continuar até os 20 andares. Mas esse tipo de questão, nós temos a progressão aritmética, exatamente. O que nós podemos ver? Em vez de olhar para as duas sequências, vamos olhar apenas para a sequência entre os andares comuns em que os dois trabalharam. Nós nem precisaríamos ter chegado tão lá na frente, até o 19, porque aqui já dava para perceber que eles vão se encontrando a cada 6 andares. Então essa é a progressão aritmética que nós vamos focar. E o que nós temos? Nós queremos saber quando que eles vão ter se encontrado 20 vezes. Então nós queremos que essa sequência vá do primeiro, segundo, terceiro, quarto termo até o 20º, que nós vamos chamar de A20. Bem, vamos lembrar algumas coisas importantes sobre a progressão aritmética. A primeira coisa é o que é uma progressão aritmética, não é? A progressão aritmética é uma sequência de termos. Ela pode ser finita ou infinita. Finita eu paro ali, infinita eu deixo reticências ainda, ok? E a nossa progressão aritmética, qual é a propriedade que ela tem? É de que, de um termo para o próximo, eu sempre somo a razão.
E assim eu vou somando a razão. Essa razão a gente indica com a letra R, certo? E o que acontece? Para eu chegar, por exemplo, no termo 3, saindo do termo 1, eu vou somar a razão 2 vezes. Para eu chegar no A4, saindo do 1, soma a razão, soma a razão, soma a razão, soma a razão 3 vezes. E aí nós dizemos que então existe um termo geral para PA. Nós indicamos por AN. E esse AN é dado por, dado o termo A1, eu somo N menos 1 vezes a razão, que é essa ideia. Para eu chegar no termo 5, saindo do 1, eu somo a razão 4 vezes, certo? Então, para eu chegar lá no termo N, eu somo a razão N menos 1 vezes, ok? E ainda para aproveitar, nessa questão a gente não vai precisar usar, mas a soma dos termos de uma PA. Se eu precisar somar os N termos de uma PA, basta a gente fazer o primeiro mais o último, multiplicar pela quantidade total de termos e dividir por 2. Numa outra aula eu conto para vocês uma historinha de Gauss, que a gente conta a historinha dele para falar sobre essa fórmula, mas hoje a gente vai focar no termo geral. Vamos voltar para a questão? O que nós temos aqui então? Nós queremos descobrir quem é o nosso 20º termo aqui, que vai ser o último andar onde os dois trabalharam. Então vamos lá. O A20 é o termo que eu quero descobrir. Eu vou trocar no lugar do AN. Eu sei o A1, que é o próprio 1. Então eu posso dizer 1 mais. Saindo desse primeiro termo, quantas razões eu vou somar até chegar no termo 20? 19. Do 1, eu vou somar 19 vezes a razão. E que razão é essa? É o 6, que vai acrescentando de um para o outro. E aí nós temos 1 mais 114, que dá 115. Então, o edifício tem 115 andares. E só para lembrar, você poderia ir continuando aqui na raça e ver os 20 momentos onde os dois coincidem. Você também ia chegar em 115. Mas progressão aritmética vai te ajudar muito e é um assunto muito recorrente no Enem. Beleza? E essa foi a nossa questão do Enem de progressão aritmética. E aí, você tá curtindo a nossa playlist? Curta aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou se tem algum tema que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembre-se, a gente tá junto!